Fala, galera! O argentino When Evil Lurks é um longa-metragem pesado, atmosférico, perverso em sua essência, que propõe uma ousada releitura do tema possessão demoníaca. Uma obra contagiante, literalmente falando. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! When Evil Lurks é o novo filme do argentino Demian Rugna, o mesmo diretor de Aterrados, Aterrorizados, filme de 2017, um eficiente terror sobrenatural. Foi com Aterrados, inclusive, que Rugna chamou a atenção do cenário internacional e se tornou uma espécie de protegido do Guillermo del Toro. Em Quando Acecha la Maldad, o título original, Rugna volta novamente a investir no sobrenatural e investir pesado, caprichando no horror gráfico. Temos aqui um longa-metragem sobre possessão demoníaca que não poupa o espectador de cenas inesperadas, para não dizer desconfortáveis e perturbadoras. E o melhor de tudo, gore de primeira, realizado com efeitos práticos, nada de CGI por aqui. A trama acompanha dois irmãos, Pedro e Jimmy, que um belo dia encontram um corpo destroçado em sua propriedade rural. Entre os estranhos pertences do morto está a cópia de um documento de uma moradora local. Ao procurarem a mulher, encontram o filho dela preso a uma cama, apresentando um quadro gravíssimo de saúde. Segundo a matriarca, o jovem, que se chama Uriel, está possuído por uma entidade demoníaca. Os irmãos fazem pouco caso dessa informação e, sem o apoio das autoridades locais, que não pretendem ajudar aquela família, resolvem levar o moribundo para um lugar distante. E é a partir daí que as coisas começam a dar errado, muito errado. O que Pedro e Jimmy não sabem é que o sujeito está mesmo nos estágios finais de uma possessão sobrenatural e precisa ser sacrificado de um jeito muito específico, seguindo um ritual apropriado que os fazendeiros não fazem a menor ideia de qual seja. Qualquer outro tipo de morte, principalmente envolvendo armas de fogo, vai disseminar o mal pela região. Os irmãos desesperados correm para a cidade no intuito de salvar seus parentes, porém talvez seja tarde demais. Quando se fala em possessão demoníaca em uma obra cinematográfica, a gente automaticamente monta um filminho dentro da nossa cabeça, onde o clássico O Exorcista é a maior referência ilustrativa, digamos assim, com o encapetado ou a encapetada demonstrando superpoderes, falando grosso, girando o pescoço 360 graus e vomitando uma gosma verde enquanto um padreco não chega para salvar o dia. Limpe sua mente, esqueça essas referências, porque a vibe em When Evil Lurks é outra. O diretor Demian Rugna, também autor do roteiro, se deu o trabalho de conceber, desenvolver aqui toda uma mitologia para contar sua história. Numa analogia tosca e guardada as devidas proporções, é bom dizer, When Evil Lurks faz o que o Exorcista o Devoto não conseguiu fazer: apresentar um universo onde o mal está à solta, controlando pessoas, e o conhecimento de como enfrentá-lo e a tarefa de enfrentá-lo não estão nas mãos da Igreja Católica. E as comparações param por aí, tá? Porque enquanto a inerte e caça-níquel sequência hollywoodiana está mais interessada em pregar uma mensagem de que o melhor instrumento para combater o mal está na nossa fé nas pessoas, uns nos outros, tudo o que a gente precisa é o amor, o filme argentino quer mais é ver o oco, como dizia a banda Raimundos. Ninguém, absolutamente ninguém, está a salvo aqui. E esse é um dos grandes trunfos da obra, porque é assim que ela pega o espectador de surpresa. Estou me coçando, quero muito falar sobre as cenas mais impactantes, mas para isso, infelizmente, preciso entrar no terreno dos spoilers. Vai ser curtinho. Mas se você pretende assistir ao filme e não quiser estragar sua experiência,
Já sabe, né? Basta acelerar o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Pois bem, se você decidiu ficar, agora aguenta, porque nesse trecho eu vou exibir algumas imagens que podem revirar o seu estômago. A começar pela aparência do possuído, que é uma criatura disforme, repugnante, cheia de cancros, com feridas abertas e pus saindo por todo lado. A cena onde o Pedro, seu irmão Jimmy e outro homem vão buscar o infectado é pra lá de agoniante. O momento mais macabro do filme é aquele onde um boxer ataca violentamente uma criança pequena. O cachorro Crow morde a cabeça da menininha, sacode pra lá, sacode pra cá, passando a arrastar o corpo feito uma boneca. O que provavelmente era, mas a cena é muito bem feita. Outra passagem arrepiante envolvendo um animal é quando um fazendeiro se prepara para eliminar uma cabra infectada. O capiroto aqui é viral. Vai de um para o outro, seja uma pessoa, seja um bicho, e espalha quando o possuído morre. O cara engatilha a arma e a cabra vem devagarzinho e encosta a cabeça no cano. É de gelar a espinha. O garotinho que você viu agora há pouco, na cena em que a menina é atacada pelo cão, é o filho caçula do Pedro, que acaba sendo devorado pela própria mãe. Isso mesmo que você ouviu. Depois que a mulher é infectada, o Pedro foge com o garoto, a mulher descobre onde ele está, vai lá, recupera a criança, sai caminhando com ela no colo, arrancando pedaços de sua cabeça e comendo. O Pedro tem outro filho, o Santino, que é autista. Ele também é infectado e devora a avó. O pai só descobre isso muito depois. Quando o garoto engasga, ele vai ajudá-lo e tira tufos e tufos de cabelos da idosa de dentro da boca do moleque. Entende agora porque eu disse que ninguém estava salvo? Em termos de maquiagens e efeitos práticos, a obra só peca na hora de trazer o anticristo ao mundo. Ele nasce a partir do momento em que o Uriel é morto a marteladas pelo Pedro. Há um corte e na cena seguinte o filho do demo aparece todo sujo de sangue. Como eu estava empolgado com o filme, fiquei esperando por algo mais explícito, na linha Brain Dead, Fome Animal, do Peter Jackson. Um troço nojento, com pedaços de corpos sendo arrancados. Apesar da religião ter sido descartada por Rugna aqui, o cineasta se inspirou em elementos do cristianismo para criar sua história. O infectado zero, vamos chamar assim, o Uriel, no Apocalipse de Pedro, olha aí a correlação, é o anjo do arrependimento, tão desprovido de piedade quanto qualquer demônio. Embora sirva a Deus, ele inconscientemente encaminha Satã à Terra. O Apocalipse de Pedro é um livro apócrifo, ou seja, não foi incluído na Bíblia. Em uma conversa entre personagens, fica implícito que as igrejas não existem mais, e a presença de espíritos malignos vagando entre seres humanos não é vista como algo absurdo, improvável, pelo menos não pelos mais velhos. Em dado momento, inclusive, uma avó conta para o neto que quando ela era jovem, existia até uma musiquinha falando sobre os infectados e como evitar a possessão. O funcionamento desse universo nefasto é pincelado aqui e acolá e o público precisa ir montando as peças. Lá pelas tantas, no final do segundo, início do terceiro ato, o roteiro insere uma personagem na história, uma expert em ocultismo, e cabe a essa mulher fornecer ao público as últimas informações sobre a ameaça sobrenatural e assumir a função de limpadora. O filme cunha nomenclaturas. A limpadora seria o equivalente ao exorcista, porém com autoridade para matar, enquanto o indivíduo possuído é chamado de apodrecido. Embora a mitologia criada por Demia Rugna seja fascinante, completamente diferente do que estamos acostumados a ver em produções mainstream do gênero, ela também é o calcanhar de Aquiles do filme, porque uma vez que as regras não ficam muito claras, fica difícil mensurar as consequências de determinados atos tomados pelos personagens. E pior,
Vez por outra, essas regras são subvertidas em prol de uma cena chocante. Isso incomoda um pouco, mas não afeta muito a atmosfera opressora que o longa-metragem estabelece logo em seus primeiros minutos. Já o desfecho, por sua vez, não faz jus ao que o filme entregou até ali. Algumas atuações infantis, de crianças, melhor dizendo, comprometem o resultado final. Isso, no entanto, não exclui When Evil Lurks, Quando Acecha la Maldad, da lista de melhores filmes de terror de 2023. Fazia tempo que eu não vi uma obra sobre possessão demoníaca tão sádica e cruel. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!